E é aquela situação, não sei se alguém já passou por isso, né? Muita gente diz assim, eu vou me emancipar para ficar de maior. Não, você não vai ficar de maior. Você vai ter direitos e obrigações que um maior tem, mas você não ficou penalmente imputável. Tanto que quando você diz, vou me emancipar para que com 16 anos eu possa tirar a CNH, você não tira. Você não tira, até porque você na condição de veículo automotor, você pode atropelar, matar uma pessoa e como muita gente diz, né, o carro é uma arma, uma moto é uma arma, e aí você não responderia criminalmente. Recentemente teve um julgado do STJ, né, que disse assim, 2 crianças, uma de 12 e uma de 13, mantiveram relação sexual. Nesse caso, eu tenho o quê? A de 12 e a de 13, uma mantendo relação sexual com a outra. Os dois respondem, né, pelo fato, né, análogo, né, o crime de estupro vulnerável, na modalidade de ato infracional. Os dois respondem por ato infracional. Lembra lá. É como se fosse, né, um estupro recíproco, só que na realidade é um ato infracional, né, do crime de estupro. Porque eles são menores, né? Eles não respondem criminalmente. Ato infracional. Não, mas o 10 a 20 é se eventualmente resultar lesão grave, tá? A pena do estupro de vulnerável, ela é de 8 a 15. 8 a 15. E a do estupro comum, 6 a 10. 6 a 10 e aqui de 8 a 15. Essa que você viu aí de 10 a 20 é se realmente, né, você bater devagarzinho, né? Vai resultar uma lesão corporal grave, tá? Se a pessoa morrer, 12 a 30. Se a pessoa morrer, é a mesma coisa que praticar um homicídio. Olha essa questão. Também do Instituto AOCP. Uma mulher jovem, 20 anos de idade, com a intenção de esconder a gravidez dos familiares, expulsa o concepto dolosamente do seu ventre, na 25ª semana de gestação. Perante a lei, como essa situação é caracterizada? Letra A. Não é crime devido ao estado puerperal da mulher. Aonde foi que a questão colocou que ela estava sob influência do estado puerperal? Em nenhum lugar. Ainda que ela estivesse, eu poderia dizer que não era crime? Não. Júlio, ainda que ela estivesse, eu diria que era que crime? Júlio, vamos observar. Exato, né? Exato. Olha só o que é que ele diz aqui no artigo 123. Matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Não entraria o infanticídio. Eu tenho que me ligar. Não é porque a prova colocou que eu estou no estado puerperal que tecnicamente é o infanticídio, porque eu preciso analisar vários fatores. Primeiro detalhe. Como ele disse, eu tenho que primeiro estar ali, um trabalho de parto. Nasceu a criança, chorou, nasceu. Se eu tiver no ventre, lembra, 25ª semana é aborto. Aí eu tenho que saber se é o aborto consentido, sem consentimento, eu tenho que ver qual a modalidade de aborto. Mas o crime ali seria aborto. O outro detalhe é, vamos imaginar que a mãe tem um filho, o filho já tem 15 anos, e ela está grávida, vai ter outro filho. E aí, né, imagina que no outro dia que nasceu o segundo filho, ela ainda ali na depressão pós-parto, no estado puerperal, o filho mais velho vem, ela vai lá e dá uma facada no filho mais velho. Nesse caso é infanticídio? Não, infanticídio é se for contra aquela criança que acabou de nascer. Então eu tenho que ficar antenado aí, né, para não ser pego de surpresa nas situações. Aqui ele vai trazer, ó, aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. É o que a gente chama de autoaborto. Provocar aborto em si mesma ou consentir para que outro lhe provoquem. Detenção de 1 a 3 anos, pena de boa, tranquila, bem de boa. Ele diz ainda, aborto provocado por terceiro, e aí se é um terceiro a pena realmente, né, já dá uma aumentada aí 3 a 10 anos. Eu vou ter aqui o caso, né, do aborto com consentimento, que a pena aqui já vai, né, de 1 a 4 anos, e eu tenho aqui a situação, tá, da forma qualificada. Lembrando que o código vai trazer uma situação, né, que a gente diz que não se pune o crime de aborto. Olha só um detalhe. Júlio, vê só. A gente já ouviu falar aqui, por exemplo, em excludente de licitude. Lembra? Excludente de licitude. Lá no artigo 23, vocês viram que eu tenho estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito. Essas excludentes de ilicitude que eu citei é o que a doutrina chama de excludente de ilicitude genérica. Por que genérica? Porque se aplica a qualquer situação, a qualquer crime, qualquer infração penal. Elas estão previstas na parte geral do Código Penal, lá no artigo 23. Eu tenho aqui uma excludente específica. Específica por quê? Porque é no caso do aborto. Não se pune o aborto. Ele não está dizendo que vai se punir o homicídio, é o aborto praticado por médico. Aí ele coloca, né, o aborto necessário. Ele diz assim, inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ele coloca ali, né, que nesse caso é aquela situação. E muita gente confunde isso porque diz, Júlio, a mulher está grávida. E aí, né, essa gravidez é de risco. Na hora do trabalho de parto, o médico percebe, ou eu salvo a mãe ou a criança.
Não dá, é um ou outro, é um ou outro. E ele deve optar por aqui, por quem? Pela mãe. Pela mãe. Só que muita gente, não, Júlio, mas a criança vai vir agora, é uma nova vida, tal. Cuidado para não confundir. Ele vai optar pela mãe. É assim que funciona. E o inciso 2, ele diz aqui, ó, que é o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Uma pergunta de prova. A mulher foi vítima de um crime de estupro. Consequência desse estupro gerou ali a gravidez. Ela tem a opção ali de querer abortar nesse caso. A grande questão é, isso tem que ser realizado por um médico, tá? Lembra aqui, ó, o aborto pelo médico. Esse médico, para realizar esse aborto, ele precisa de autorização judicial? Sim ou não? Não precisa. Não precisa. E veja, se precisasse, o absurdo que seria. A mulher ia dar entrada, né, no procedimento judicial para pedir autorização do juiz, e aí imagina, né, a criança, né, no seu aniversário de 19 anos, sai a decisão. Médico, você está autorizado. Não faz sentido, pô. A gente está falando de Brasil. Demoraria muito, né, para ter uma decisão aí nesse sentido. Infelizmente, não precisa aí de autorização judicial. Tudo bem. Então, a qualquer tempo, nesse caso, no caso de estupro. No caso de estupro, sim. Oi. O médico ali para ele se resguardar. É. Por quê? Para depois não chegar e dizer, eita, a mulher disse que foi estuprada e era mentira, né? Aí ele precisa lá de um documento para comprovar de fato que ali foi violência contra a vontade dela. Então, estado puerperal não tem nada a ver com a questão. Letra B. Não se pode qualificar o crime. Oi. Exato. Então, o que é que acontece? E por isso que, tecnicamente, a questão, para evitar essa polêmica desse caso, ela colocou perante a lei, justamente para não entrar nisso. Mas a grande questão é, o crime de estupro, ele era de ação pública condicionada. E aí, claro, quem não entende de ação comemorou muito, né, agora pelo fato da ação ser pública incondicionada. Porque a verdade é, Júlio, o Estado às vezes deixava de intervir, a própria polícia deixava de intervir numa situação de estupro, por quê? Porque a mulher não representava. Só que muitas vezes a mulher não representava, por quê? Porque a verdade é que quando a gente fala de processo criminal, o processo é público. Por mais que o inquérito seja sigiloso, eu só vou poder processar e julgar alguém depois que virar ação. E o problema é, quando vira ação, em regra, quem é que sabe que Maria, que aquela mulher foi estuprada? Ela, o estuprador, muitas vezes, né, uma pessoa muito próxima, o pai, a mãe, um psicólogo, mas quando vira um processo, quem sabe? O mundo. Por mais que você diga assim, Júlio, mas é possível admitir o segredo de justiça? É, mas é durante o curso do processo. Quando sair a condenação, vai sair lá, fulano foi condenado porque tem que transitar em julgado aquela decisão. E a verdade é que hoje, com celular, que tira foto, toda essa situação, hoje, basicamente, não tem mais nada sigiloso. A verdade é essa. Por quê? Porque basta você conhecer alguém que trabalha na polícia, basta você conhecer alguém que trabalha no tribunal, que alguém vai dizer, eita porra, fulaninha, ó, lembra fazer a coisa com a gente? Ó, pra aí, ó, tá aqui, ó, vítima do estupro. Pá. Veja, a repercussão disso é muito grande. Hein? E aí, o que foi que começou a se ter? Muitas mulheres disseram, eu não vou mais na delegacia. Para quê? Para evitar que isso, né, tome uma proporção e a gente sabe que, de fato, né, isso traz uma repercussão negativa para a vida daquela vítima, né? As pessoas apontam e dizem, eita, aquela mulher foi estuprada, e começa a olhar, né, de forma ali negativa. E aí começaram a questionar, tudo bem, agora a ação é incondicionada, eu, mulher, não sou mais obrigada a representar. E aí, né, isso vale para o homem, mulher, né, qualquer um pode ser vítima de estupro. Só que a grande questão é, Júlio, a mulher sofreu, né, dessa violação e aí ela engravidou. Júlio, ela tem direito ao aborto? Tem. E aí, né, tá essa discussão se ela poderia, né, dar um consentimento, né, para livrar a questão do médico, até porque existem dispositivos que o médico ele é obrigado, se a mulher for vítima de violência doméstica, por exemplo, né, trazer a informação. E aí começaram a discutir, certo? Essa obrigação do médico também se estende a situações que fogem da violência doméstica familiar, porque veja, tem casos que um cara pegou a mulher na rua e estuprou, não entra na Maria da Penha. E era essa discussão. Será que o médico tem a obrigação também de dizer para a autoridade policial? Porque a mulher chegou no hospital, toda cheia de hematoma. O médico é obrigado a dizer à polícia. E aí, certo, Júlio, quem bateu agora foi uma pessoa que tem nada a ver com a Lei Maria da Penha. Eu não teria uma lei obrigando. E aí, claro, a discussão ela ainda não se encerrou, mas aí, né, diante dessa questão, 2023, né, porque isso aí que ele falou realmente é novo, o Instituto da OCB preferiu o quê? Vamos sair da polêmica e vamos pensar assim, de acordo com a lei,
Essa conduta aqui, ela é criminosa ou não? Seria basicamente nesse sentido. Vai vir assim. Vai vir assim por quê? Porque ainda não tem nada afirmado. Não tem nada afirmado. Isso aí, na realidade, é o conselho médico, né, que está querendo aí trazer isso para a questão chegar no Supremo e o Supremo dizer, olha, pessoal, o médico vai ter obrigação, não vai ter obrigação, ele vai precisar trazer isso para a gente. Não se pode qualificar o crime antes de uma avaliação psiquiátrica da mulher. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. A mulher disse que estava lá, ó, querendo esconder uma gravidez dos familiares. Em momento nenhum a questão disse que a mulher tinha problema. Em momento nenhum disse que ela foi vítima de estupro. Ela só disse, olha, ela com a intenção de esconder uma gravidez dos familiares. Ponto. Veja, ele não diz nem que foi uma gravidez indesejada, que foi, né, sem saber, que ela estava bem. Não diz nada disso. Letra C, cometeu infanticídio. Não dá. Não dá. 25ª semana, não dá. Letra D, cometeu, danou-se, homicídio. Não, Júlio, a lei fala lá, matar alguém. Lembra? Hoje de manhã eu estava até numa aula, né, falando sobre isso, e aí eu estava dizendo, né, numa situação específica, de dizer, o tipo penal mais claro tido pela doutrina é quando a gente olha lá para o homicídio. E de fato é, porque aí vejam só, quando você pega lá o artigo do homicídio, artigo 121 do Código Penal, no preceito primário, ele coloca assim, matar alguém. Por mais simples que seja, isso está bem tranquilo. Você entende que eu estou matando ali uma pessoa. Eu matei alguém, eu estou diante de um homicídio. Só que aí pensa comigo uma coisa. Vamos imaginar que eu estou passando na rua e eu estou ali, né, visualizando deitado no chão o meu desafeto. Eu já venho com a ideia, com a intenção de matar esse meu desafeto. E naquele dia eu encontrei, eita porra, quem está deitado ali, ó. Imagina, de noite eu digo, é agora. Eu saco a minha arma e dou 2 tiros nele. Imagina, pegar um no tórax, pegar um na cabeça, e aí eu vou me embora. Sai a perícia, e a perícia conclui que quando eu matei, ou melhor, quando eu atirei, quando eu disparei, ele já estava morto. E se ele já estava morto, eu não respondo por homicídio. Eu não respondo por homicídio, muito menos por tentativa de homicídio. Por quê? Porque ali não tinha mais alguém. Ali tinha um morto, ali tinha um cadáver. E a gente está do que a doutrina fala, né, de crime impossível. É o crime impossível, não dá para matar o morto. Eu me encaixo nesse artigo 121? Não. Júlio, tá passando um cachorro. Eu fui lá e atirei no cachorro e o cachorro morreu. Eu respondo pelo 121? Não, eu posso responder criminalmente? Posso. Tem um crime aí, né? Você aí na situação dos animais. Porém, eu não respondo por homicídio. É um tipo penal muito claro, lembra disso, tá? Então, veja, quando a gente fala aqui do homicídio, não tem o que discutir. Ele diz alguém, e aí ele vai dizer para a gente, na letra E, o sujeito cometeu aí o crime de aborto, lembra aí, tá? Se ele cometeu o crime de aborto, de fato, né, a gente está diante aí do nosso gabarito. Vamos então, né? Oi. Ele poderia responder pelo disparo de arma de fogo, né? Ele poderia depender do contexto da questão, né? Pela questão do porte da arma, né? A gente tem que ver como aconteceu a situação, se atingiu alguma coisa, um crime de dano, a gente tem que ver ali de fato o que aconteceu. Só que, claro, analisando sempre a intenção do sujeito. Júlio, ele queria matar, tudo bem. Se aprova, aí normalmente nesse contexto, ele pode responder, Júlio, por outras coisas? Pode, como disparo de arma de fogo. Aí a questão ela vai focar e vai dizer assim, em relação ao homicídio, crime impossível. Crime impossível para a gente ali marcar. Olha só. Olha essa questão. O artigo que define o conceito de drogas na lei antidrogas é considerado norma penal em branco. O artigo que define o conceito de drogas na lei antidrogas é considerado uma norma penal em branco. Sim ou não? Sim. Júlio, o que significa uma norma penal em branco? Lembra lá. Quando a gente vai falar, né, daquela estruturação, eu tenho aqui o que a gente chama de preceito primário. Preceito primário. E eu vou ter aqui o preceito secundário. O preceito primário do homicídio está aqui, matar alguém. Qual seria, Júlio, o preceito secundário? Pena, reclusão de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. A gente percebe que o preceito primário, quando ele é completo, lembra, ele não precisa, né, de um complemento, né? Quase que uma redundância. Porém, Júlio, quando ele é incompleto, ele precisa de um complemento. E quando ele é incompleto, a gente diz, né, que eu estou diante de uma norma penal em branco. Quando ele diz aqui, ó, matar alguém, como a gente estava aqui, né, explicando, é muito tranquilo eu entender que aqui eu estou matando uma pessoa viva, diga-se de passagem, eu estou matando alguém. Tudo bem. Preceito primário completo. Quando eu vou lá no artigo 155, que ele diz, por exemplo, vamos colocar aqui, né?
lá no Código Penal, o artigo 155, quando ele chega e diz para a gente subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, eu estou entendendo que eu estou subtraindo aquilo que não é meu, porque ele está dizendo, né, que é uma coisa, mas ela é alheia. Lembra, móvel, eu estou subtraindo ali um objeto, está muito claro isso para mim. Quando eu vou, por exemplo, no artigo 312, a gente está diante ali, né, do peculato. E ele, quando coloca apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio, próprio ou alheio, a gente consegue observar um problema, que é, Júlio, quem é que está se apropriando? É o funcionário público. Mas quem é funcionário público? O artigo 312, ele não diz. Ele não diz quem é funcionário público. E aí a gente precisa de um complemento. É por isso que a gente chega à conclusão que o artigo 312, ele trata-se de uma norma penal em branco. Eu preciso buscar esse complemento. No Código Penal, o complemento é feito, né, no próprio tipo, quando ele vai lá no artigo 327 e diz assim, ó, considera-se funcionário público, e muito cuidado. Esse conceito você não vai levar para a prova de direito administrativo. Primeiro que lá em direito administrativo, tu não chama nem mais de funcionário em si, né? Servidor público. E aí a gente traz um conceito muito amplo. Ele diz, ó, considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E aí ele continua dizendo que equipara-se a funcionário público, né? Isso tudo para efeitos penais, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica de administração pública. Então, veja que quando a gente traz o peculato, ele trata de uma norma penal em branco, porque eu preciso buscar o seu complemento. Quando ele falou na questão da lei de drogas, olha só qual é a problemática da lei de drogas. É esse artigo 1º. O artigo 1º, ele vai trazer assim, ó. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas de Drogas. É o famoso SISNAD. Aí ele coloca, ó, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para a repressão, a produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas. E define crimes. Aí olha só um detalhe. Imagina que a prova chega para você e diz assim, o conceito de droga pode ser determinado por uma lei. Lembra que a lei de drogas, essa lei aqui, 11.343, ela não vai dizer o que é droga, tá? Ela vai dizer, olha, fulano que pratica tráfico de drogas, mas ela não diz o que é droga em si. O conceito de droga pode ser extraído de uma lei, sim ou não? Pode ser extraído de uma lei, sim ou não? No Brasil não. Mas pode? Pode. O parágrafo único diz que, para fins desta lei, considera-se droga como droga as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em lista atualizada periodicamente pelo Poder Executivo da União. A grande questão é que o Brasil preferiu trazer uma lista, e a nossa lista, né, a lista lá 344, né, do Ministério da Saúde, né, da Anvisa, a gente prefere essa lista porque ela pode ser periodicamente ajustada, atualizada, do que uma própria lei. Júlio, uma lei não pode ser alterada, não? Até pode, mas se a gente for pensar, né, toda a formatação lá da Constituição de como é que eu posso trazer uma lei, eu monto um projeto de lei, essa lei tem que passar nas respectivas casas, né, a aprovação, passar lá, né, pela respectiva fração, até sanção do presidente da República. Isso demora, isso demora. Uma lista, o Poder Executivo vai lá, hoje atualiza, amanhã vai lá, atualiza de novo. Imagina, eu tenho uma substância que não está prevista na lei e eu quero incluí-la. Se fosse através de uma lei, isso ia demorar muito. Como a gente usa essa portaria da Anvisa, a gente consegue, né, rapidamente conseguir fazer essa atualização. Júlio, eu fui parado na rua, imagina, né, com uma bolsa cheia de Vick. Imagina, Vick Vaporub. E aí me perguntaram, Júlio, para que tanto Vick? Aí eu disse, rapaz, eu sou viciado em Vick, passo o dia cheirando Vick. E isso já está me causando uma dependência. Júlio, eu posso ser aí, né, quem sabe, preso com base na lei de drogas, mesmo que essa substância esteja me causando uma dependência. Lembra lá, você tem lá aquele cigarro eletrônico, né? O pessoal aí, ó, Júlio, estou dependente já disso aqui. Eu posso ser autuado pela lei de drogas? Não, porque o problema é, aquela substância que eu estou ali usando, mesmo me causando uma dependência, imagina lá o Vick, eu procuro lá na portaria, tá lá? Não. Se não está, eu vou dizer que ele é atípico. Ele é atípico. Como é?
O cigarro. O cigarro, ele causa uma dependência, mas ele está lá na lista? Não, não. Lembra aí, né? Muita gente, inclusive, né? Como é? Né? O soro tá viciado, é? Está de graça, né? Você já está em qual? No pó já? E tá na amassada, né? A massa, né? Vai lá, faz o pó. E opa, aí, ela já sabe até como puxa, né? Aí depois chega nos cantos, não é rinite, seu policial. Rinite. Certo? Não, para o tráfico não. Não. Ela só gera residência para ela mesma. E aí o que é que acontece? Por exemplo, a gente tem uma situação da lei de drogas que é o seguinte: eu tenho lá o porte de drogas para consumo pessoal, artigo 28. Fui condenado por esse crime. Quais são as penas da condenação desse crime? A gente lembra lá. Advertência, né, sobre os efeitos da análogos das drogas. O que mais? Hã? Alguma coisa para a comunidade, né? Exato. Prestação de serviço à comunidade, né? E medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O que é que a gente precisa observar nesse sentido? E o Instituto OCP está sabendo disso já, né? Olha só o que é que a gente precisa saber. Advertência. Pô, eu vou aqui e vou dar uma advertência. Eu vou dizer, olha, isso. Já adverti ela. Eu disse, ó, porra, esse negócio faz mal, porra. Para de usar essa merda, tal, não sei o quê. Tá vendo o cigarro? Isso aqui é muito pior e tal. Aí o cara, é engraçado, o cara discute com o juiz. Que nada, seu juiz. Cigarro ferra meu pulmão. Isso aqui ferra meus neurônios. Eu tenho milhares e tal. E fica naquela discussão. Eu lembro uma audiência uma vez, né? O juiz foi dar uma advertência dessa, né? Disse, olha, rapaz, isso aqui deixa o raciocínio lento. Aí o cara olhou pro juiz e falou, o quê? Ele fez lento? Ele, hã? Lento? Ah, entendi. E aí, né, claro, o cara meio que dizendo que não estava nem usando, mas beleza. O problema é prestação de serviço à comunidade ou comparecimento a curso educativo. A pergunta é, por quanto tempo? Até 6 meses. Até 6 meses. E aí, doutora? Até 6 meses. Vai pela maioria. Com 9 dias. E aí? Pegar ou largar? Faltando 9 dias. Pergunta do, pergunta do milhão. Olha só, diga aí. A pergunta foi: prestação de serviço à comunidade. Comparecer a um curso educativo. Por quanto tempo? O cara foi condenado aí pelo artigo 28, né? Porte de droga para consumo pessoal. Júlio, aí aqui eu vou ter que analisar se o cara é primário ou se o cara é reincidente. Se ele é primário, pensa assim, ó, sempre vai. O Instituto CP já usou a palavra dobrar. Se é dobrar, esquece o 6. Olha só o que ele diz. Parágrafo 3º. As medidas previstas no 2 e 3 do CAPT serão por 5 meses. 5 meses. Porra, diga aí. 5 meses. Quase. Aí depois está o pessoal no grupo. Porra, por causa de uma questão. Por causa de uma questão. Por causa de um mês, porra. Aí vocês podem colocar isso lá na redação para o examinador. Olha, por causa de um mês eu não posso perder a questão, não, viu? Olha só, 5 meses. Aí ele coloca assim, ó. Em caso de reincidência, as penas previstas no inciso 2 e 3 serão por 10. Aí olha só o detalhe que aqui eu preciso lembrar. Ele pode chegar e perguntar diretamente assim, dizer assim, primário, até 5 meses, reincidente até 10 meses. Ou ele pode, né, chegar e dar atacada, dizer assim, olha, no caso, por exemplo, né, do reincidente, a jurisprudência diz que teria que ser uma residência específica. Por exemplo, o cara foi condenado pelo artigo 28 e agora foi condenado novamente ao artigo 28. É uma residência específica para poder ter o prazo de 10 meses. Júlio, se a prova vier de forma genérica, não disser nada, primário 5, residente 10. Tranquilo, sem problema nenhum. Agora ela pode querer cobrar teu conhecimento, né, dizendo assim, no caso, né, da residência, teria que ser uma residência específica. Verdadeiro. Aqui não, não. Tem que ser específica no 28, só no 28. Lembrando que a autuação dele pelo 28 não gera, inclusive, a prisão, né? Ele poderia estar preso pelo tráfico anterior, mas a prisão em si não. A prova pode chegar para você e dizer isso, tá? Cuidado, por quê? Porque a questão aqui é o seguinte: se o cara for condenado pelo artigo 28, ele vai preso? Não.
Como é que eu posso ter uma medida mais severa durante a investigação, né, ou durante o processo? É aquela coisa, tu chega em casa hoje, de noite, né, quando vê tá lá o cara no portão da tua casa, lá, cheirando pó, né, cheirando cocaína, fumando uma maconha, a porra toda lá, e tu vai lá dar voz de prisão. Esse cara conduz ele até a delegacia. Chega na delegacia, né, a gente vai lavrar o termo circunstanciado, ele vai assinar o termo de comparecimento e é liberado. Júlio, se ele não assinar o termo, é liberado de todo jeito. A grande questão é, eu não posso impor a prisão para esse sujeito. Apesar de eu ter dado a voz de prisão, a condição coercitiva, eu não vou poder, lembra lá, né, recolhê-lo ao cárcere. Por quê, Júlio? Porque a ideia é, se quando eu for condenado eu não tenho prisão, logo não faz sentido, né, se eu tiver diante aí, quem sabe, de uma prisão processual. Se a prova chegar e perguntar, dentre as penas para aquele que adquire droga para consumo pessoal, eu tenho a pena de multa, certo ou errado? Depende de quê? Então, lembra lá, eu tenho pena de multa? Não, a multa aqui não é pena. O que eu preciso entender é se ele disser, dentre as penas eu tenho a pena de multa. Não. O que eu tenho que observar é que a multa ela é uma consequência desse desrespeito, como você falou. Tanto a multa quanto a admoestação verbal. A admoestação verbal não é pena. Cuidado que as bancas confundem isso. A pena é a advertência. A admoestação é a consequência pelo não cumprimento dessas penas. Beleza? Tranquilo. Oi. Se fizer o quê? Dolosamente, sim. Lembra que a gente tem uma modalidade culposa, né, específica ali, crime próprio, né, para médico, por exemplo, né, quando vai poder aí, né, receitar uma situação de ministrar. Em regra, a gente vai para o 33. Júlio, então, o artigo que define o conceito de drogas é considerado norma penal em branco, certo ou errado? Certo, né, conforme a gente tinha visto aí. Aí, olha só um detalhe. A lei de drogas admite a aplicação da lei do GCRIM, da lei do juizado. Ou seja, cabe transação penal, cabe suspensão do processo? Sim ou não? Cabe. Cabe. Desde que a pena não passe de 2 anos. E você percebe que aquele que adquire droga para consumo pessoal, a pena não passa de 2 anos. A pena não passa de 2 anos. E eu quero te alertar uma outra situação. Aquele camarada, o gente boa, né? Aquele que a gente está esperando ele chegar na festa para trazer, né, aquela mochila, né, com umas ervas boas, né, com o cigarrinho do capeta, com aquilo, né, que faz a gente ali ficar alerta. A grande questão aqui é o seguinte: se vem uma pessoa ali, né, do teu dia a dia, do teu relacionamento, e traz ali, né, algum entorpecente para vocês juntos consumirem de forma gratuita, eu preciso destacar que esse camarada, ele é enquadrado lá no artigo 33, porém, em seu parágrafo 3º. Olha só o que é que ele diz para a gente aqui, ó. Oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Detenção de 6 meses a 1 ano. Lembra lá, se a pena não passou de 2 anos, cabe transação penal. Então lembra que é perfeitamente cabível a transação penal na lei de drogas. E detalhe, a própria lei de drogas permite isso. Se eu for lá na parte procedimental, que era o nosso artigo 48, olha só o que, é que ele diz para a gente. Ó. Procedimento penal. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente às disposições do Código de Processo Penal e da Execução Penal. Parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso nos crimes do 33 a 37, será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguinte da Lei 90/99, né, de 26 de setembro de 95. Lembrando que, tratando-se da conduta prevista no artigo 28, aquele que a gente disse, ó, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso de ele comparecer, lavrando-se o termo circunstanciado e providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Júlio, não consegui fazer isso. Parágrafo 3º. Ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela polícia, pela autoridade policial, no local onde se encontrar vedada, proibida a detenção do agente. Então a prova pode chegar e dizer, eita, mas se não tiver juiz lá, né, a gente pode, né, manter o cara detido. Falso. É vedado manter esse cara preso, é vedada a detenção do agente. Considerando o procedimento criminal, qual é o prazo de conclusão do inquérito no que tange à lei de drogas? Solto ou preso? Preso. E solto? 90. Lembra lá, né? Lembrando que esses prazos podem ser duplicados. Duplicados.
Tá vencendo. Vá lá pegar sua aguinha. Ele está estudando. Ele diz, ó, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 se estiver solto. Lembrava dessa?